de volta com o Papo 21, que nesta edição aborda o tema performance, o corpo e suas relações. Neste bloco, artistas que exploraram a performance como uma ação voltada para o outro. Minha fala vai ser, eu vou me concentrar assim, na arte brasileira, em dois momentos que eu acho crucial assim, que a arte brasileira se apresenta. Uma não é nem na arte, é uma figura, que é o Flávio de Carvalho, em 1931. O Flávio de Carvalho vai fazer a experiência número 2, experiência número 1 ninguém conhece. E a número 2 ele vai atravessar uma procissão com chapéu. Então, ele atravessa a procissão, isso é em 1931, então ele coloca até a tolerância dessa multidão católica, né? E aí dá vários problemas com o Flávio de Carvalho, ele vai preso, mas a ideia dele era colocar em xeque a tolerância do outro. Então, já começa assim uma performance que não está ligada ao corpo dele, apesar dele ser o motor da ação, não é ele, é o outro que está sendo visto, que está sendo colocado. Isso eu acho que vai começar a ter um diferencial em relação ao que a gente entende por performance, principalmente em relação a body art. Depois eu vou abrir um pouquinho mais o leque, que é essa coisa de uma ação voltada para o seu corpo, voltada ou por uma ação mais narcisista, ou por uma ação de autoflagelo, mas ainda a ação está voltada para si. Ainda tem uma crença no Criador, ainda tem uma crença romântica nessa figura do Criador. Outro momento do Flávio de Carvalho, em 1957, que o Flávio de Carvalho vai propor uma roupa para o homem do Trópicos, para o executivo do Trópicos, que é uma mini saia e uma meia rendada e uma blusa bufante com vazamentos para facilitar a circulação do ar. Então, a gente imagina o Brasil, o Rio de Janeiro, todos os executivos empacotados, né, assim, no modelo europeu. O Flávio de Carvalho propõe já uma roupa unissex, né, porque já em 1957 já não daria mais para pensar numa diferença de sexo, né, não daria mais para pensar essa questão masculina-feminina. E a roupa ela era mais adaptada aos trópicos, porque também era arejada, né? E o Flávio de Carvalho vai sair na Paulista com essa roupa. O Flávio de Carvalho é um dos artistas brasileiros do modernismo mais importante. Assim, uma pessoa que ficou à margem do modernismo, uma pessoa com uma comunicação enorme com os futuristas, com os surrealistas, que participou, chegou da Alemanha, se não me engano, em 22, logo após a semana de 22, e mantém uma correspondência, expõe. Fábio de Carvalho vai ter um trabalho belíssimo, que ele desenha a mãe morrendo, né? Então, talvez aí também pudesse pensar numa performance, né? Então, tem toda uma série de desenhos do Fábio de Carvalho, que é a mãe agonizando. O momento que a arte brasileira vai se impor e apontar uns caminhos e vai dialogar com o que está acontecendo internacionalmente e vai contribuir para uma cena internacional é quando ela assume o corpo. E através de duas figuras, que é o Hélio Oiticica e a Lígia Clark. Aí a arte se encontra. É engraçado que a gente não tivesse, os modernistas não tivessem se ater desse elemento do corpo. O corpo tão presente, né, uma cultura tão centrada no corpo, né, carnaval, mesmo, sei lá, precisa ir ao folclore, né, pegar a arquitetura do Niemeyer, ela que é porque ela dialoga com o corpo, né, ela dialoga pelo menos com um corpo formal feminino. Mas o Hélio e a Lígia, e é interessante, assim, não só que hoje está sendo revisto internacionalmente, né, a importância do Hélio e da Lígia, mas quando estava acontecendo não tinha, era assim, meio também visto de lado, né, assim, é lógico que tinha uma importância dentro do meio,
mas assim não tinha ainda chegado a uma valorização do que de fato é hoje, né? Quando começa depois de um período de globalização, um próprio cansaço, né, nos Estados Unidos e da Europa, a Europa e os Estados Unidos começam a se voltar porque foi produzido na América Latina, o que foi produzido na África, e o que foi produzido no Brasil, aí começa, a figura do Hélio começa a tomar o lugar que de fato é dele, que de fato é da Lígia. No caso do Hélio e da Lígia, todos os dois, tem uma frase do Hélio que eu adoro, que ele diz que não é a função do artista criar, a função do artista é propor. E o Hélio vai propor, principalmente ali, não só mais, principalmente no Esparangolé, quando ele apresenta um objeto feito de pano, tem vezes que tem frase, tem vezes que tem outros objetos acoplados, que esse objeto em si, ele não tem vida, né? Ele está ali, ele precisa de algo para acontecer, para ser, para ganhar a potência de obra, de arte. E ele precisa do corpo do outro. É o outro que vai tornar aquele objeto artístico, ou que vai dar potência àquele objeto. Então, mais uma vez, não é essa cena voltada para si, é um outro que vai fazer arte. O Hélio já sai de cena, não tem mais essa ideia do criador, tem a ideia de quase um xamã, né? Assim, quase algo que propõe que o outro incorpore e que o outro voe. O Augusto de Campos tem uma frase que eu adoro, que o parangolé é uma asa delta para o êxtase. É ali você veste aquele parangolé e ali você toma pelo menos consciência da alienação do seu corpo, sabe? Então não tem mais essa diferença entre obra, artista e a figura do espectador é abolida. Sabe? O Hélio denomina de participador, né? Ele vai participar. Então, aquilo esses três elementos estanques, assim, o criador, a obra, o espaço, o tempo, né? Tudo vai acontecer naquele momento. E é o outro que faz. Então, eu acho que tem, assim, na proposta do Hélio, uma coisa de uma afirmação. Tudo bem, a gente está nos anos 60, ainda tem todo um sonho, ainda tem toda uma utopia. Essa geração está pensando um país, né? Essa geração não só está pensando um país, mas está pensando também uma arte internacional feita aqui, né? Então, tem todo esse momento que não é mais o caso hoje, né? E a Lígia, se o Hélio propõe um salto posterior, a Lígia propõe um salto para o interior, mas é sempre o outro. Eu só estou querendo pegar essa coisa do outro. É sempre o outro. A da Lígia é uma viagem interior, é uma descoberta de uma potência também do corpo. Eu acho que isso dá uma singularidade ao começo da arte brasileira em relação à cena internacional. A cena... Tudo bem, a gente compreende porque são dois universos culturalmente políticos totalmente diferentes. Mas eu acho que a cena internacional, mesmo continua atualmente, centrada no eu, centrada numa descoberta e uma relação meia de culpa com o corpo. Uma relação meia de autoflagelo com o corpo. Não é o prazer, não é o elogio do gozo. Eu acho que não é essa descoberta do gozo, do prazer, de uma potência energética, que possibilidade de voar,